tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio. O seu programa de entrevistas direto dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e também para o site tvitap.com.br, tvitap.com.br. Você, telespectador que nos assiste aí do outro lado da telinha, mande suas mensagens, mande suas notícias. Nós teremos o prazer em lê-las ao vivo aqui em nosso programa. Você também pode pegar o telefone e estar ligando aqui na TVI. 3527-8099. 3527-8099. Ligue e participe desse programa que é feito para você aqui de Itapetininga. E nesta quinta-feira eu recebo hoje aqui a visita do vereador Fernandinho Rosa. Fernandinho, bem-vindo ao programa Telescópio. Boa tarde. Boa tarde. Eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. Venho aqui hoje para tentar fazer um pouco das nossas prestações de contas do nosso trabalho em Itapetininga. Queria agradecer a todos de Itapetininga que têm nos dado força para nessa jornada muito difícil de vereador, não é fácil. Queria dizer que quando a administração vai bem, nós vamos bem. Quando a administração vai mal, reflete no vereador. Mas dizer que não é esse o objetivo nosso, nós estamos continuando a trabalhar, nós estamos aqui atentos a todos os problemas quase de Itapetininga, tentando solucionar amigavelmente, com uma forma democrática, as questões problemáticas que existem em Itapetininga, mas infelizmente a gente quase não tem o sucesso de implementar as nossas propostas pelo processo burocrático que infelizmente o administrador às vezes emplaca e segura a máquina pública. Vamos entender então, Fernandinho, um pouco mais disso que você está falando, essa questão do trabalho hoje da Câmara Municipal, o trabalho da Prefeitura, mas depois os nossos apoiadores culturais. É pá e bola. Voltamos já. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade. DNA do mundo. DNA Todeschini. Coleção Identidade. Apaixonante como Brasil. É muito bom sentir-se em casa, com estilo e do meu jeito. Melhor ainda é quando me sinto assim no lugar, que tem a moda que veste bem toda a minha família. Na Stile, encontro tudo o que eles precisam. Eu escolho com todo o carinho que veste bem meus filhos, o maridão e aproveito as promoções. Stile, de coração para você. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando a você, telespectador, que o nosso programa é oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile, WGB Seguros e também da Todeschini. Queria falar com você, telespectador. Ontem eu, Maurício Herman, cometi uma barriga, né? Um termo jornalístico que quando a gente fala, né, uma notícia errada, a gente acaba transmitindo, é chamado no termo técnico no jornalismo de barriga. Ontem eu falei que a sessão de dezembro, né, sessão extraordinária, que aprovou o plano diretor e a taxa de iluminação, ela tinha sido tida pelo Poder Judiciário como nula, né? Mas, só retificando, né, o que eu disse ontem, apenas o Poder Judiciário anulou a questão do plano diretor, a questão da taxa de iluminação,
ainda continua valendo. Peço desculpa a você, telespectador, mas nós recebemos a notícia, aí passamos de forma errada, mas eu estou corrigindo para que não haja nenhuma dúvida. E para falar sobre isso hoje e outros assuntos, Fernandinho Rosa. Fernandinho, o que aconteceu que aquela sessão ordinária, se não me falha a memória, no dia 23 de dezembro, o juiz considerou ilegal e acabou por anular o plano diretor que tinha sido aprovado? Veja bem, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez também, Maurício, a toda a nossa equipe que tem trabalhado muito para tentar resolver os problemas, a minha família que tem dado um suporte especial, meu pai que também tem me assessorado muito nessa trajetória, e dizer que realmente é uma missão desafiadora, porque os problemas que a gente percebe, a população está totalmente insatisfeita e isso acaba refletindo. Mas como nós temos os espíritos, um espírito voltado, democrático, voltado aos desafios, eu tenho dúvida que, não tenho dúvida, mas eu aprendi muito com os líderes que já se passaram, Walter Cury, Ciro Albuquerque, Zé Ozzi, meu pai, enfim, Barbará, Giriboni, enfim, várias pessoas que já passaram dentro do cenário político. O que a gente está tentando é somar todo esse jogo de xadrez que a gente imagina e tentar dar de tudo para poder a nossa cidade ser referência no Brasil, no mundo e no estado de São Paulo. Então, logicamente, o que acontece no lado político, nós estamos vivenciando hoje uma crise política muito difícil, uma crise que envolve vários fatores que acabam atingindo negativamente toda a sociedade, e isso eu diria que quase que nível federal, estadual e municipal. Mas, logicamente, que o municipal nos atinge muito mais. Mas essa questão, Maurício, da questão do plano diretor de ter dado uma liminar ontem ao tribunal, foi o seguinte: no dia 23 houve a sessão e o artigo 40 do regimento interno da Câmara fala que só poderá ser convocado um vereador acima de 7 dias, artigo 40 do regimento interno da Câmara. E o que significou isso? Quando foi convocado o vereador Douglas, na verdade, aquele ato representado pelo senhor presidente da Câmara, não poderia ter sido convocado um novo suplente. Por quê? Porque naquela hora a situação do governo estava com a minoria de votos e ia perder qualquer projeto que se votasse naquele momento. Como foi convocado às pressas, o vereador Marcelo entrou de licença, mas o pedido dele era de até 7 dias. 7 dias. E com isso, o presidente acabou convocando, houve uma falha no nosso entendimento, de não observar o regimento interno, bem claro isso, e levou essa confusão toda e a justiça dando uma liminar, suspendendo então o ato daquela sessão. Não o plano diretor e nem as outras leis que foram votadas também no que tange a Guarda Municipal e também a contribuição de custeio de serviço de iluminação. Então, está suspenso o plano diretor hoje, certo? Na cidade. E agora vamos ver aí o que acontece nos recursos que a Prefeitura pretende impetrar para que a gente possa aí ter mais rápido possível. Deixa eu perguntar para você, pelo que você trouxe agora para nós aqui, o erro não foi da Prefeitura, mas sim da antiga administração, né? da antiga mesa diretora. Da mesa diretora. Cabe à Prefeitura, então, ela entrar com os recursos, já que o erro foi da própria Câmara Municipal e os poderes são completamente independentes, como garante a Constituição brasileira? Veja bem, a decisão da liminar pleiteada, então eu estou aqui com o processo 832-33-2015. O desembargador ele fala que sustenta a tese ocorrida do plano diretor do município também das providências, sustentando a ocorrência de vício formal no processo legislativo que conduziu à edição do referido diploma legal em função da indevida convocação do vereador suplente para a participação da respectiva votação, sem o qual não se constituiria o quórum qualificado necessário para aprovação. Esse é um trecho na sentença
da decisão da liminar pleiteada ontem, mas o que a gente percebe, então, que percebeu que houve, então, esse vício, quer dizer, não poderia ter se tornado válida a sessão pelo fato de ter convocado o vereador suplente sem que o regimento falava que só poderia ser convocado se tivesse 8 dias, não teríamos problema nenhum. Como é 7, então não havia necessidade da convocação do Douglas, é isso? Uma atenção, né, nesse fato, porque o projeto de iluminação não poderia ser votado mais para frente. Nós tentamos até, inclusive, na segunda-feira fazer uma sessão, eu me lembro muito bem, para tentar, porque foi um dia muito difícil, muito tumultuado na Câmara, mas o que a gente queria era que na segunda-feira a gente colocasse tudo isso em discussão, inclusive com a taxa de iluminação, que provavelmente vai seguir os mesmos caminhos da ilegalidade, em tese, da circunstância que levou o plano diretor. Então, está cancelado nesse momento, não temos um plano diretor? Não, hoje nós não temos plano diretor na cidade. Fernandinho, deixa eu aproveitar, mudando um pouco a nossa pauta do assunto, pergunta aqui do Rafael Moura, Magu, ele escreve aqui que ele é o Magu. Fernandinho, parabéns pelo seu trabalho. O que você acha da convocação de alguns secretários para determinadas votações por parte da Prefeitura Municipal? Olha, Magu, queria agradecer a todos que nos fazem essas perguntas a respeito de tentar melhorar, solucionar os problemas da cidade. Logicamente que é o seguinte, foi uma jogada política. Logicamente, com o prefeito tendo alguns secretários que poderiam ter a certeza do seu lado, logicamente que ele convocou o secretário Geraldo Macedo e o secretário Toninho Marconi para preencher, então, os passos definitivos para a concretização da maioria da votação lá existente. É uma jogada política, eu vejo como uma saída. Né? É legal, né? Legal, perfeitamente legal. Só que eu acho o seguinte, eu vejo que o prefeito ele tem que ter uma sintonia com a Câmara Municipal. Não tem hoje essa sintonia? Está sendo muito difícil, Maurício. Eu confesso a vocês, nós temos percorrido a cidade inteira, alguns bairros da periferia, bem como a zona rural. O que nós estamos percebendo é que o governo municipal está travado, está engessado. Isso tem acarretado prejuízos enormes para a população. Eu vejo isso com uma certa preocupação, porque nós estamos aí há praticamente 1 ano e meio das eleições municipais e praticamente a cidade vem sofrendo consequências desastrosas. Principalmente, eu vou dizer, ser bem sincero, ao meio ambiente, que está um caos. Nós vamos ter um prejuízo disso enorme, mais para frente, dessas faltas de ações, principalmente da defesa dos recursos hídricos, que a gente já elaborou um processo, colocou na justiça uma situação dos recursos hídricos. Então, está sendo difícil você manter isso, porque o mesmo Estado não está tendo condições de fornecer subsídios para isso, mas a gente é uma pessoa persistente. Mas não há na cidade um planejamento para essa questão hídrica que você disse? Não existe. Eu não vejo da Prefeitura nenhuma parte disso. Nós temos nós temos um inquérito no Ministério do Trabalho, do Ministério Público, através do Defesa do Meio Ambiente, Dr. Dalmir, e esse inquérito está desde 2009, quando nós mapeamos todos os recursos hídricos da cidade, todas as nascentes, estamos solicitando administrações, desde lá, todos os prefeitos que passaram, praticamente, foi o Roberto Ramalho e esse agora, mas nenhuma falta de interesse para recuperar nossos recursos hídricos. Lamentavelmente, a gente sente essa decisão que, infelizmente, vem aí tendo um prejuízo muito grande para a cidade e para o meio ambiente. Né? Isso é uma das coisas que a gente vem assim, nos incomodando muito. Fernandinho, mas dentro de todo esse cenário que você trouxe para nós, você, né, até o final do ano passado, fazia parte da comissão da Câmara do Meio Ambiente. Né? Hoje não faz mais. Eu estava no dia da sessão, vi que você ficou bastante chateado por não compor a comissão.
como é que fica? Você, mesmo você não sendo da comissão, claro, é notório, todo mundo sabe a sua paixão e a sua luta pelo meio ambiente aqui na cidade, você pode estar interferindo nessas questões? Como é que você vê toda essa situação? Olha, é lamentável. Eu vejo aqui que eu sou vereador para ajudar a população. Digo que eu não sou oposição e nem situação, eu sou do povo de Itapetininga. E quero deixar bem claro aqui as pessoas que talvez, em tese, não vão com a minha cara, mas dizer a essas pessoas que vão ter que me aturar enquanto o povo me eleger. Aqui em Itapetininga me elegeu e eu estarei cumprindo o meu dever de vereador, fiscalizando, correndo atrás, pedindo. Agora, logicamente que essa sessão em que houve um conclavo político na minha pessoa, de 40 anos que eu estou fazendo esse ano de meio ambiente, tentando ajudar a população, a prefeitura, e me tirarem da presidência da comissão e colocar o vereador Marcos Tadeu, e infelizmente isso daí me deixou realmente muito chateado, mas eu tenho a cabeça... consciência de que essas coisas são coisas passageiras, mas não vai me desanimar, mesmo não sendo presidente dessa comissão. Eu tenho uma história e os outros da comissão acho que não tem, mas a gente deixa aí para a população então julgar essas ações políticas que infelizmente tem, né? Porque se eu fosse prefeito eu jamais teria feito isso. Se eu fosse prefeito eu ia usar minha inteligência, eu ia cativar todos os vereadores para o meu governo, coisa que não está acontecendo. Existe um grupo político na prefeitura que vem desestabilizando o governo e tem desacreditado a questão popular na questão das propostas da prefeitura. Eu não sei se as verbas que nós estamos em crise do Estado, crise no governo federal. Agora, essa semana, nós estivemos em São Paulo, conversando com alguns deputados e vendo do cancelamento de algumas emendas que viriam para Itapetininga, estão pedindo para segurar. Então, eu não vejo, eu vejo uma situação muito caótica nesses próximos 2 anos. Nessa situação que você falou, caótica, dos próximos 2 anos, a prefeitura, a própria base do governo, aliás, a prefeitura defendem que a cidade se tornará um canteiro de obras. Canteiro de obras, o prefeito tinha que ter feito já no primeiro dia do seu mandato, fazendo alguma obra para a cidade. Eu não posso admitir, na minha pouca experiência, desde 72, quando a gente começou a participar na política, nos bastidores, eu chegar um prefeito, depois de 3 anos que vai fazer, falar que agora que vai começar a trabalhar. Não justifica, ele é pago pelo povo para trabalhar desde o primeiro dia que ele é eleito prefeito. O prefeito tem que estar na rua, isso eu aprendi, principalmente com meu pai, quando nós fazíamos mutirões em Itapetininga. Meu pai estava lá, eu estava junto com ele todo o tempo, na periferia, resolvendo. Se não tem a prefeitura, não tem dinheiro, então, senhor prefeito, faça um favor, convoque um sistema de mutirão nas cidades e convoque associações de bairro, presidente, para poder nos ajudar. A alegação de que não tem funcionário, a alegação que tem no recurso, mas a raça é que um cidadão e um prefeito tem que ter para levantar a moral da cidade. Fernandinho, peço 1 minuto para você, que nós temos um telespectador na linha. Alô, boa tarde. Alô. Tudo bem, Maurício? Tudo jóia. Quem fala? Isabel. Oi, Isabel. Sua pergunta, por favor. Eu quero falar aí com o meu amigo Fernandinho. Oi, Fernando. Tudo bem, querido? Estamos vivos aqui ainda. Oi, Fernando. Você sabe quem está falando, né? Eu sei que você é uma pessoa muito dedicada aos assuntos políticos na cidade. Queria dar os parabéns pela essa garra que você está tendo aí também. Principalmente a gente teve no seu bairro, nós estamos sabendo que agora está complementando para logo poder fazer aí o esgoto e a questão da pavimentação que já está nos planos. Mas, pois não, Isabel. Oi, Fernando, mais uma vez você está sendo injustiçado, né, meu amor? Eu conheço você, trabalhamos juntos, fomos amigos de trabalho por muito tempo, né? E eu sempre disse a você, um dia você vai ser reconhecido. Tenha calma, você vai ser reconhecido. Confie em você, porque olha, a sua bandeira, você leva em frente. Você é um ambientalista, você luta pelo meio ambiente, todos nós sabemos. Então, Fernando,
acalme-se. Por quê? Primeiro, você vai ter um infarto, já falei para você. Calma, calma. Segundo, um dia alguém vai ver o que você faz, Fernanda. E você está malhando e consegue ferro frio. Não vai resolver, porque você está vendo a situação da nossa política. Não vai resolver. Você vai brigar, você vai acabar ainda tendo um infarto e vai continuar da mesma forma. Não adianta. Então, olha, eu só posso dizer uma coisa para você. Ontem eu estive aí, falei o que eu pensava, se eu falei certo ou errado, não sei. Mas, pense bem, a nossa cidade está caminhando para o pior. Só isso. Falta um pouco tempo para se trocar as peças, né? Então, vamos esperar mais um pouquinho. Eu, sinceramente, como eu disse, eu falo, brigo. Isso até o fim. Mas não adianta. Eu gosto tanto de você e eu sempre falei para você, Fernando, não se meta em política, porque política é isso aí, Fernando. A sua mãe um dia me falou, meu filho, eu não quero que seja político porque não quero perder meu filho. Sua mãe me disse há muitos anos. Portanto, Fernando, calma, mais uma vez a injustiça sobre você. Eu conheço você, fico triste por você e torço para que um dia alguém veja. Um dia alguém vai ver, tá certo? Tenho certeza, pelo menos nome de rua você vai ter na sua cidade. Um beijão, Fernando. Obrigado, Isabel. Obrigado a todo o pessoal da Vila Carolina. Dizer que a gente está se empenhando, não só na Carolina, viu, Maurício? Mas hoje eu estive na Chapadinha e estava lá no posto de saúde, como é de praxe, a gente faz todo dia, toda semana, alguma visita a algum bairro. E o que, logicamente, que a gente sabe, Isabel e meus amigos, infelizmente a injustiça prevalece, mas a gente tem um espírito guerreiro e acreditamos fiamente em Deus, mas eu estou falando em Deus verdadeiro, não é como muitos que falam em Deus e na verdade vestem uma carapuça para dizer de Deus, mas eu estou falando sincero, Maurício. Eu acho que as injustiças elas estão sendo feitas, mas a gente vai superar isso. Mas nada vai me impedir de ficar fiscalizando e ficar trabalhando. Eu trouxe aqui, Maurício, um pouco da minha trajetória na política, nesses 2 anos e 3 anos que vai se fazer, essa pasta aqui de 2014, 13. Aqui tem todos os documentos que foram feitos em 2013, solicitando informações, dúvidas, cobrando, fiscalizando. Essa outra pasta aqui é de 2014, as duas. E aqui também de 2014, essa aqui que é a indicação. Eu, sinceramente, sou recriminado pela forma agressiva que a gente trabalha, de certa forma, reconhecer, Isabel, que o meu pai sempre está me falando, vai devagar, todo mundo me fala, mas é difícil você, tendo milhões de problemas, em cada setor que você vai da cidade, tem um problema, 2, 3, 4, você segue uma relação de 10. E, logicamente, que a gente passa isso daí para a prefeitura, para resolver, mas, infelizmente, de ultimamente para cá, algumas coisas que a gente está pedindo em necessidade, quase é muito difícil ser atendido, realmente. Eu acho que o prefeito ele tinha que chamar e ter o apoio de todos os vereadores da Câmara Municipal, porque daí o vereador é o propulsor do executivo. É na Câmara que a gente discute democraticamente todas as ações que o prefeito... ele manda rápido, em caráter de urgência. Quando quero dizer à população, eu jamais brequei qualquer projeto de importância para Itapetininga. Eu acredito que todo o nosso grupo também tem essa mentalidade. Agora, não se pode ter essa rixa política que está começando a inflamar, e não vou para o lado de me esquentar, viu, Isabel? Vou tentar, como você, como meu pai, minha família, continuar usando a nossa inteligência, Maurício, para poder trabalhar para a população. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O quanto hoje também vivemos um momento de eleições antecipadas na cidade? Como assim, Maurício? Porque a impressão que se tem é que tudo, né? A oposição traz um assunto, a oposição traz outro. A impressão que se tem é que a gente já vive em Itapetininga um clima de pré-eleição.
Veja bem, Maurício, a questão de uma pré-eleição ainda é muito cedo para se discutir. Nós temos aí, esse ano até agosto, se não me falha a memória, os partidos vão ter que ter todos os seus filiados para poder, aqueles que quiserem tomar frente ao próximo pleito, a participar do próximo pleito. Nós tivemos ontem uma decisão da Câmara, do Senado, com relação aos partidos políticos. Nós estamos vivenciando muitas coisas que está indo até, inclusive, para a Dilma, né, dos partidos políticos, dos partidos que tem que ter 5 anos para fazer nova fusão. A reforma política, realmente, ela tá à tona. E isso daí, nós vamos ver o que vai realmente acontecer. Mas eu digo que a pré-eleição de Itapetininga, a cidade aqui é uma cidade política, com pessoas inteligentes. Eu acredito que ninguém vai mudar a cabeça das pessoas para querer fazer uma lavagem cerebral. Isso não vai funcionar na próxima eleição. Eu acredito que o próximo prefeito terá que ter, sim, um compromisso muito sério com a defesa das águas, do rio, do assunto socioambiental, da qualidade de vida, do meio ambiente, porque nós temos 4, 5 bairros só para ser pavimentado. E para você complementar esses 5 bairros, inclusive alguns deles já estão para ser feito esse ano, e eu recrimino quando um prefeito fala, eu fiz, não, ele tem a obrigação de fazer, o nosso dinheiro ele entra para os cofres públicos, e ele tem mais do que obrigação. Qualquer um que entra, o João, o Pedro, o Fernando, qualquer um. Agora, o que não se pode ver é essa desestrutura que nós estamos vivenciando na cidade de Itapetininga, uma cidade histórica, uma cidade de tradição. O que eu não me conformo, estive sexta-feira passada em São Paulo, pleiteando alguns assuntos na área na Secretaria de Transporte e Logística, que seria a duplicação da Itapetininga-Angatuba, tentando se prolongar até Campininha, onde tem a UFSCar, que é uma faculdade que tem alunos daqui, e tentando ver a via de acesso da Lagoa da Chapadinha, cobrando a liberação do recurso da vicinal que liga a Raposa ao Rechã, que está um caos, né? E também a questão do melhor caminho, que não é da competência do transporte, mas como o doutor Alberto, que é o secretário adjunto, era da Secretaria de Agricultura, nós pedimos um empenho da interligação da estrada Melhor Caminho Rio Acima a Santa Cruz dos Matos. E também, nesse assunto, a gente enfocou a ponte do Rio Itapetininga, uma ponte histórica que está e que caiu agora de vez, né? E que realmente vem trazendo um transtorno, um desvio de 7 quilômetros, que há mais de 6 anos estão pleiteando. Então, nós despachamos. Eu sei que, já enfim, que você trouxe... a gente está trabalhando, sabe? Mas eu sei que uma lourinha não faz verão. Já que você trouxe essa questão da ponte, a ponte, né, claro, veio a gestão passada, não arrumou a ponte, a atual gestão também não arrumou a ponte, e é uma ponte histórica para Itapetininga, a ponte velha do Rio Itapetininga, ali onde começa a história da nossa cidade. Sim. E nós vemos também outros patrimônios históricos de Itapetininga aí se deteriorando. Precisa, Fernandinho, sentar, né, a prefeitura municipal para que a gente consiga preservar esse patrimônio, esse pouco do patrimônio histórico de Itapetininga que ainda resta? Sim, sem dúvida. Eu queria só lembrar você, o Maurício, que nós lutamos e conseguimos a abertura de um processo no prédio histórico da cidade, lá do centro da cidade. Nós estamos aí, eu não sei nem que pé que está, preciso até checar, ver como é que está o trâmite desse processo. No centro histórico da cidade, nós conseguimos uma abertura de um processo para tombamento desse prédio. Há 3 vezes no ano passado, inclusive uma delas para a Defesa Civil, apelando para a Defesa Civil, ela nos informou que não tinha os recursos necessários para a implementação e incrementação, porque é competência do município essa ponte. Então, o Estado ele não pode intervir. Mas nós batemos nisso com o município, batemos com o Estado e depois fomos à Defesa Civil solicitando, então, um estado de emergência, porque hoje, as pessoas estão sendo impedidas de transitar o seu caminho. Isso daí vai em afronta à própria Constituição, o direito de ir e vir, né, tendo que desviar 7 quilômetros. Então, nós levamos esse problema e esperamos que realmente possa ser solucionado. Agora, os problemas são demais. Nós tivemos recentemente, o primeiro problema que deu o start político
negativo para a administração foi a questão do Instituto Vida, depois a questão do asilo, depois nós estamos vivenciando a questão da UIPA. Quando nós, na quinta-feira, como presidente, a gente falou que ia falar, e eu não pude estar presente na sessão, porque nós estávamos no Tribunal de Justiça representando a cidade, fomos até o Ministério Público, e o que nós percebemos foi o seguinte: a presidente da UIPA, ela teve com o promotor. Ontem eu voltei no Ministério Público, o Ministério Público está oficiando para a Prefeitura por que não está sendo feito o repasse. Enfim, nós temos o problema da Araiju, que é um problema sério, que o Geraldo, há um ano atrás, falaram que ia reformar, que ia ter que fazer nova Araiju creche. É a escola que hoje aluga-se aquela outra escola, que por sinal... Uma casa, né? Uma casa que, por sinal, nós estaremos lá por esses dias para ver. E nós tivemos aí grandes impactos políticos vivenciados na comunidade, inclusive um deles eu quase fiquei sem minha vida por causa de algumas atitudes políticas. Eu quase estou vivo aqui porque Deus quer, talvez eu vivo até não sei quando, mas a gente não sabe do dia de amanhã, mas eu quase perdi minha vida defendendo a cidade de Itapetininga e me julgando aí como líder do prefeito. Isso veio à tona e, infelizmente, isso ocorreu. Eu não queria falar disso, mas só para você ter uma ideia a que ponto chega. Fernando, eu preciso interromper um pouco, a gente precisa ir para o intervalo, mas a gente já volta aí, continuando aqui a conversa com o vereador Fernandinho Rosa. Voltamos já. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Hoje aqui com a visita do vereador Fernandinho Rosa. Fernandinho, eu marquei alguns assuntos para a gente falar aqui. O primeiro é sobre a Lagoa Regina Freitas, né, que é popularmente conhecida como a Lagoa da Chapadinha. Recentemente você falou que tinha conseguido uma verba de R$250 mil para que se tornasse o local um parque público. Já começou as obras? Esse dinheiro já está com a prefeitura? Como é que está a situação? Veja bem, nós conseguimos aí um remanescente de R$255 mil, 250 mil, destinado à infraestrutura da cidade. O que nós pensamos em princípio? Nós tínhamos 2 dias para resolver essa questão, um dia praticamente, quando chegou o comunicado, e nós teríamos que destinar para algum lugar. O que eu pensei em princípio? Fazer alguma coisa que atraísse e um lugar que muita gente pudesse usar sobre esse benefício. Então, como nós estamos precisando de uma área verde aqui, logicamente que eu tenho 2 coisas em mente: a reabertura do Mato Seco para a educação ambiental para as escolas, enfim, um centro de recuperação de aves e animais lá no Mato Seco, no Parque São Francisco de Assis, onde nós inauguramos em 1979. E que depois em 82 fechou, e depois tentaram em 90 abrir, e está fechado até hoje, uma judiação. E essa questão dessa emenda, nós então escolhemos a Lagoa Regina Freire para poder então incrementar com os 350 mil que o deputado Edson Giriboni conseguiu para que isso fosse investido. Então nós pensamos o seguinte: 350 mil do deputado Giriboni com mais 250 nosso, nós estaríamos aí com R$550 mil para começar o investimento numa área de lazer para a população que não existe. Então nós escolhemos lá 600 mil. 600 mil. Nós escolhemos lá esse investimento. Agora, vai depender da prefeitura executar logo esses projetos, senão nós vamos perder esses recursos. Mas tem algum projeto lá dentro da prefeitura? Existe um projeto da Lagoa Regina Freire, tá? E que nós aí estamos aí tentando viabilizar para que seja executado, porque o dinheiro já está na conta, principalmente da nossa parte. E essa vai ser uma das propostas nossas como vereador, nesses próximos 2 anos, trazer emendas para Itapetininga. Eu acho que todos os vereadores têm essa missão também de conseguir emendas para a cidade, é muito importante. Nós estamos aí vivenciando esses dias a implementação de verbos parlamentares federais de R$10 milhões, né? E os estaduais em torno de 6 a 8 milhões de reais. Né? Então eu queria deixar recado que dia 15 agora é a posse dos deputados. Estaremos lá na Assembleia, né? Já para começar, quando ele assumir, os deputados já ir cobrando emenda para a cidade. Então eu vejo esses investimentos essenciais, né, para a qualidade de vida da população, para aquela região da Chapadinha, de adjacências, a Estância Conceição, que não tem ainda nem, a maioria dela não tem nem ligação de esgoto.
Mas a gente está esperançoso no sentido de conseguir recursos aí necessários para que essas emendas venham para Itapetininga, Maurício. Fernandinho, a sua assessoria mandou para nós aqui, né, umas informações, um feedback do seu trabalho. Tem aqui o de 2013, são quase 213 requerimentos aprovados, indicações, moções, 3 projetos de resoluções, enfim. A gente vê todo esse empenho, mas hoje existe uma crítica muito forte, né, à gestão municipal. O que acontece? A gente vê, não só você, como outros vereadores, com uma quantidade grande de cobranças para a prefeitura, mas a população quer ver a prática. Inclusive alguns projetos nossos, Adote uma Nascente, incluindo o poder público, para recuperar as nascentes, já deveria ter feito isso. Esse projeto foi aprovado, se não me falha a memória, já há 1 ano e pouco. Nós temos aí recentemente um projeto que vai direto ao consumidor, porque eu fui comprar agora esses dias uma mercadoria e o cidadão chegou para mim: olha, leve esses 10 frascos de suco que você vai ver, vai vencer e tal. E eu levei, cheguei em casa, o vencimento era 2, 3 dias. Daí nós resolvemos fazer um projeto de lei em que todas as redes de supermercados de Itapetininga, mercearia, tem que colocar. Porque é uma lei federal você colocar o alerta de oferta e tal, mas na lei federal não falava da data, que tem que colocar a data nesse pôster, né? No cartaz. Então a gente levou, esse foi o último projeto. Nós temos um projeto aí caminhando que é também para ajudar a parte dos deficientes, e o Edson Brum eu e o Edson Brum temos trabalhado muito nisso na Câmara Municipal, e que é a questão dos carrinhos em supermercados elétricos, porque hoje a lei que vigora é a cadeira, né, móvel, mas nós estamos querendo que os hipermercados acima de 1.000 metros quadrados possam ter 2 carrinhos disponíveis elétricos. E temos também outras coisas que nós estamos brigando para baixar o transporte público de 65 para 60 anos, a isenção de pagamento do transporte coletivo, que está sendo um desafio para nós, né? Porque envolve aí alteração na lei orgânica, envolve uma vontade da empresa política, que quando foi feito o contrato não estava estabelecido. Então nós estamos trabalhando nesse sentido para baixar o transporte para 60 anos. Já que você falou do transporte coletivo, Fernando, como é que você vê hoje a situação? O contrato hoje, ela é responsável pela gestão do nosso transporte público, garantia, por exemplo, pontos de ônibus. E aqui, vou dar um exemplo próximo. Bem em frente à TV, foi instalado um ponto de ônibus, mas a gente acaba vendo que nos dias de chuva, principalmente, as pessoas não têm sequer uma cobertura. Então, não vou mais longe ainda. Em frente da minha casa tem um ponto de ônibus que as pessoas... Eu estou sendo obrigado essa semana, estou fazendo porque eu estou ficando incomodado com isso, fazer um banco de madeira para colocar lá. Porque realmente é uma situação muito desejável. No contrato da empresa, ela tinha 80 pontos de ônibus para serem implantados. Nós estamos solicitando 70 pontos, de ônibus. Nós solicitamos semana passada um ofício até a secretária do Trânsito. Caberia vocês da Câmara Municipal chamarem o pessoal? Então, eu solicitei uma audiência pública do transporte, acho que foi 26, eu pedi para que realmente a gente pudesse discutir a questão do transporte coletivo. Foi marcado para 26 de abril. Uma audiência pública, todos estão convidados. Porque é o seguinte, a gente vê uma preocupação com a questão da empresa. Porque nós estamos sabendo, em certos locais, no meio político, que a empresa estaria, até nós queremos marcar uma visita logo para a empresa, porque nós sabemos que ela está tendo um prejuízo muito grande. Então, a gente quer saber, na verdade, que prejuízo que ela está realmente tendo. Parece que ela tinha uma visão, uma ideia de que arrecadar 500 milhões, e hoje transportar 500 mil habitantes, e hoje transporta só 230 mil habitantes, entendeu? Cidadão que depende. Esses dias nós tivemos um problema sério que foi alterado algumas linhas. Então, as pessoas da Vila Regina, inclusive 2 funcionários que trabalham comigo no fórum, eles ficaram preocupados porque eles saíam de madrugada quase 5, 6h30, 6h15 que passava o ônibus, e o ônibus alterou o horário, eles estavam chegando 7h30, eles tinham que estar 7 horas lá. Então nós solicitamos para a empresa de informações, estamos indo a semana que vem, eu falei para a secretária que eu estaria essa semana, mas eu não vai dar, então estou indo para a semana que vem para se inteirar a resposta da questão
do transporte coletivo aqui em Itapetininga, né? E a questão de táxis também, questão de muitas pessoas estão querendo ter seu ponto de táxi, mas isso depende de uma licitação, existem vários fatores para regularizar. Nós temos aí poucos pontos, mas o que a gente vê é que nós estamos trabalhando para que realmente a gente possa alcançar os objetivos e anseios da população. É muita coisa, Maurício. Nós temos os carros abandonados, que aqui tem um aqui no quarteirão, aqui nós fizemos um projeto de lei, nós já mandamos quantos projetos de moções? Nós temos aí, quando a gente faz uma moção... Moções 16. 16? Em 2013. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você, que relacionado ao meio ambiente também, a pergunta do nosso telespectador Mário Matarazzo. Sobre os bueiros das cidades, tem algum projeto sobre isso? E sobre a dengue, que aumentou os casos, o que se pode fazer? Esse período de chuva, nós tivemos aí em fevereiro 309 milímetros. Queria deixar um abraço para o Mário, se tivemos esses dias até um falecimento de um amigo nosso lá, a gente estava conversando e a respeito, ele é muito preocupado com a questão da dengue. Realmente a dengue vem aumentando, o número desses insetos realmente é assustador, né? O que falta realmente é uma campanha, né, maciça em cima disso, colocar os agentes, realmente mais agentes se for necessário, porque realmente o índice... eu achei interessante que o Jornal do Brasil, da Rede Globo, dessa semana, falou de 2 vezes Sorocaba, que está uma infestação de pessoas com doente, internado, uma epidemia já. E, logicamente, que Itapetininga vem tomando um rumo meio que, se nós não se prevenirmos, nós vamos chegar em uma grande epidemia. Mas cabe ao poder público, então, maior investimento, uma estratégia, Mário, para a gente poder. Agora, lógico, nós estamos à disposição da prefeitura, do governo, do prefeito, para que possa, como especialista em meio ambiente, ajudar nessa questão. Mas até agora não fui procurado em nenhum momento. Pergunta aqui do Carlos Romeu. Só queria dizer que, como população, não vejo nada por parte da prefeitura. A cidade está muito suja, há muito desemprego, não temos saúde. Mas também não vejo nada por parte dos vereadores, a não ser discussões e brigas inúteis. Isto é pouco para uma ação. Olha, como é que é o nome dele? Carlos Romeu. Carlos Romeu. O papel do vereador, na Câmara, é discutir os projetos, discutir os problemas que há e encaminhar para o prefeito e, principalmente, fiscalizar os investimentos do poder público. O vereador, as pessoas, às vezes, até, logicamente, às vezes alguém chega para nós, tem um buraco aqui na frente da minha casa, tem a luz, tal, a gente faz o pedido, solicita, tal. Mas eu queria deixar bem claro que o vereador é um agente fiscalizador. Não confundam-se vereador como que vai resolver o buraco, que vai resolver a iluminação, que vai... Lógico, nós estamos acabando se envolvendo com o assunto de levar isso à frente. Mas quando a gente faz o pedido, está aqui, senhor Carlos, o senhor está à disposição no nosso site da Câmara, todos os pedidos e solicitações feitos por esse vereador durante esses 2 anos e meio, praticamente. Eu gostaria de ter a caneta na mão, desculpe falar, mas eu gostaria, por mais do que você ser um administrador hoje, você corre vários riscos de poder aí cair na lei da responsabilidade fiscal, né? Porque nós temos um orçamento de 360 milhões de reais para 2015. Se você for conotar todas as porcentagens que nós temos, a maior secretaria hoje que recebe é a Secretaria de Educação com 29,31%. A segunda é a Saúde com 24,71%. Então, se você for... Quanto que é a meio ambiente? Meio ambiente 3,72%. Houve ano passado, o meio ambiente era 2,14%, mas como nós estamos tendo o problema aí do aterro sanitário, essa questão da logística, é outro problema também que infelizmente nós estamos vivenciando, então saltou aí para 3,72%. Então, Carlos, só uma coisa eu digo para você, eu volto a falar, quando o administrador e o prefeito vai bem, os vereadores vão bem. Quando o vereador, o prefeito vai mal, acaba refletindo no vereador, porque a população e a sociedade acha que o vereador tem a mesma função do prefeito. E, politicamente, administrativamente falando, nós não temos o poder. Eu volto a falar, eu queria ter a caneta na mão, que nem eu aprendi com meu pai, com meu avô, com grandes líderes. O prefeito está na rua, você vê com problema, já liga para o cidadão.
Um exemplo. Zé Augusto, vem aqui, por favor, tampar isso aqui, estão com um problema aqui. Olha, fulano, Walter, como é que está o orçamento? Vamos mudar. A dinâmica de um prefeito, ele tem que ser, acima de tudo, pensando na coletividade, de uma maneira geral, de que realmente faça executar na hora, não fique demorando para tomar decisões. O que ocorre hoje no governo é a demora das decisões, e isso tem travado aí um prejuízo para a população muito grande. Vai fazer daqui para frente, mas e os 2 anos e meio? Como é que ficou? Bom, Fernandinho, queria agradecer a sua participação conosco. Nós não falamos muito do meio ambiente, né, Maurício? Pela primeira vez você não veio com a roupa camuflada, então não falamos do meio ambiente. A próxima vez você vem de roupa camuflada e a gente fala de meio ambiente. Olha, Maurício, eu queria agradecer então e dizer que uma das bandeiras, e eu estou aqui para apresentar propostas e não discutir com um vereador, prefeito, deputado. A nossa vida hoje está para apresentar propostas. Uma das propostas que nós estamos almejando nesses dias é a vinda do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, que é o CEJUSC, que vai acelerar para a população uma rapidez dentro da justiça, e isso está sendo uma bandeira nossa desde o ano passado. O doutor Diego Migliolini é uma pessoa empenhada no assunto. Nós estamos aqui com um convênio praticamente quase para se fazer o convênio, porque nós estamos dependendo da vistoria do Tribunal de Justiça, no qual estivemos no tribunal conversando com o desembargador Arthur, que é o presidente do direito privado, o empenho dele na segunda-feira para que realmente possa vir logo essa vistoria, porque a casa já está pronta. Então a vistoria ela vai vir, vai formalizar, e nós estaremos lá atendendo ainda esse ano, nos próximos meses, a rapidez da justiça. Então você, por exemplo, tem um problema, já está com o processo lá no tribunal. Um exemplo. Você quer vir aqui no CEJUSC, chama, nós o chamamos à parte contrária, e se o acordo sair já, a gente já comunica no tribunal o processo, e ele já praticamente é julgado extinto. Nós temos na comarca hoje, Maurício, 76 mil processos. Nós tivemos lá com o presidente na audiência de segunda-feira, representando Itapetininga na homenagem a Júlio Prestes, no qual o desembargador Jorge de Almeida fez uma brilhante palestra, e nós acabamos parabenizando o tribunal, através de seus desembargadores, essa questão de Itapetininga, do papel fundamental de Itapetininga nos anseios democráticos desse país e desse Estado. Então, eu me senti muito à vontade no tribunal pelo fato de ter expressado lá com os desembargadores, com a caravana, o Hélio Rubens, Roberto Hungria, toda a caravana, Valdomiro Carvalho, enfim, todas as pessoas que envolvem a cultura de Itapetininga estando representadas lá. E eu me senti muito à vontade, e nessa oportunidade nós cobramos a instalação de um novo fórum, maior que esse, para unir o Fórum Criminal com o Fórum Civil. Nós tivemos cobrando ao CEJUSC, implantação rápida, e o aumento do efetivo dos funcionários. E uma das coisas que nós estamos pleiteando também é, se Deus quiser, eu, a Maria Lúcia e alguns vereadores e a Câmara em si, estamos trabalhando em conjunto com o Carlos Eduardo, nosso prefeito de Campininha, a implantação aí. Nós tivemos o primeiro passo na implantação da Faculdade de Medicina Municipal. Vai ser a primeira faculdade do Estado de Medicina, se tudo ocorrer dentro dos conformes. A união com os hospitais, com a iniciativa privada, e assim nós, se Deus quiser, vamos presentear Itapetininga com essa proposta que é, sem dúvida alguma, um desafio para nós aqui. Agora, só para encerrar, Maurício... Só para encerrar, que o nosso tempo... Agradecer a você e convidar a todos. No dia 21 agora de março, nós vamos estar comemorando o Dia Mundial da Água. Anteceder o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. Dia 21, nós estaremos lá na Lagoa, na Igreja da Chapadinha, às 9 horas da manhã, rumo ao Rio Itapetininga, onde nós vamos aí fazer um plantio para a preservação do rio, e também trocar figurinhas a respeito das estratégias na nossa equipe com relação à defesa das águas no município. Agradeço mais uma vez, desculpe aos telespectadores, agradecer a todos aqueles que estão torcendo para nós. Vamos deixar as injustiças de lado, vamos pensar positivamente. É lógico que eu sofro muito, eu sou humano, tenho coração, eu tenho um espírito bom e positivo para ajudar a minha cidade. É logicamente que a gente é bombardeado ultimamente com críticas, desavenças, né? Mas eu queria deixar o recado para os meus adversários que eu acho que se fosse vocês, eu desistia de fazer isso, porque eu não vou desistir de lutar pelo meu povo
e pela minha cidade, e agradecer a você, Márcia, o Vinícius, o Guilherme, a minha família, meu pai, enfim, a imprensa de Itapetininga, porque a gente está aqui trabalhando por vocês, tá? Deus abençoe e desculpe minha ignorância e a vontade de querer trabalhar, Maurício. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernandinho. TVI, a TV que conta a nossa história.